A paz do Senhor Jesus, queridos irmãos, bem-vindo ao nosso canal Juninha Nascimento. Inscreva-se, ative o sininho, esteja conosco para receber as notificações. Prazer imenso estar aqui com vocês. E hoje eu quero falar a respeito das coisas espirituais, do mundo espiritual, da necessidade que nós temos de estarmos revestidos no poder de Deus, né? Efésios capítulo 6, versículo 10 diz assim: finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus para poderem estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Eu não gosto de espiritualizar tudo. Eu sei que existem coisas que são da nossa responsabilidade enquanto seres humanos, mas como cristão, como alguém que leva a palavra de Deus, que conhece a Deus, mesmo na sua pouca força, eu entendo que existe um mundo espiritual e que nós temos que estarmos atentos, observando, vigiando e preparados em relação ao mundo espiritual. Porque tudo começa no campo da espiritualidade. Nós que somos cristãos, nós sabemos que através da nossa vida espiritual, Deus se revela, nossa vida transformada, e quando nós aceitamos Jesus, nós passamos a conhecer de fato as coisas que nos rodeiam e as questões do mundo espiritual. O apóstolo Paulo, no capítulo 6 de Efésios, a partir do versículo 10, ele vai falar das armaduras de Deus. Ele fala das armaduras de Deus e ele fala o quanto é necessário nós estarmos revestidos do poder de Deus. Porque as astutas ciladas do diabo, elas estão aí. O inimigo, para você que ainda está começando, você tem que entender que quando você aceita Jesus, o inimigo ele se torna oponente seu e ele vai lutar contra a sua vida para lhe derrubar, para lhe destruir, para trazer transtorno para a sua vida. Mas nós entendemos que pelo poder que há em Deus, pelo poder que há em Cristo Jesus, nós vencemos as astutas ciladas do diabo. E o que é que o apóstolo Paulo vai nos recomendar? Ele vai nos recomendar a nós nos fortalecermos no Senhor e na força do seu poder. A partir do momento que eu e você começa a buscar a Deus, a orar, a estar na presença de Deus, nós somos fortalecidos. Somos tão fortalecidos, irmãos. Interessante é que ontem eu fui a um culto, e foi um culto assim muito espiritual. E depois do culto eu fui a uma oração, por isso que não teve live. E o culto foi tão espiritual que eu saí dali renovada. Eu saí dali transformada. Deus falou, Deus se revelou, a palavra foi muito bem pregada, explanada. E ali eu sentada ali naqueles bancos, eu dizendo como é interessante quando o crente sai da sua casa e vai buscar a Deus na igreja. É muito importante. Por mais que nós tenhamos uma vida dentro da nossa casa, buscando a Deus, por mais que eu esteja dentro da minha casa orando, é necessário estar na presença de Deus, na casa dele. É necessário congregarmos. Por mais problemas que tenha, eu sei que existem muitos problemas. E quando nós também nos congregamos, nós também nos revestimos de Deus, porque nós ouvimos uma palavra, nós nos reunimos com os irmãos em adoração. E isso é muito importante, isso é muito necessário, principalmente para nós que vivemos em YouTube, que vivemos transmitindo a palavra, é muito necessário estar na presença de Deus, na casa do Senhor. E nós nos revestimos de Deus também através da oração, através da leitura da palavra, através da busca pelo Senhor, através da necessidade que nós temos de estarmos na presença de Deus. Nós temos necessidades de andarmos com Deus, de estarmos em oração, de nos revestirmos de toda a armadura de Deus. Sabe por quê? Porque o dia mau chega. E o evangelho fácil, ele não prega esse dia mau. Pelo contrário, ele diz assim, o dia mau não me alcança. Alcança sim. Ele só não nos vence, mas ele nos alcança. E nós temos que estar o quê? Preparados, porque o dia mau ele é inevitável. Porém, quando nós estamos revestidos em Cristo, nós vencemos. Você vai vencer o dia mau. A partir do momento que você se revestir das armaduras de Deus, a partir do momento que você tomar consciência de que a vida não é fácil, a vida do crente não é um morango. Eita, que não é um morango não, irmão, é não.
A vida do crente, às vezes, ele toma um cálice amargo. Não é aquele cálice, aquele açaí gelado. Não, não. A vida do crente não é um morango, não. Mas uma coisa eu te digo. Deus, ele é fiel em suas promessas. Deus é fiel na nossa vida. Ele cuida de nós, ele cuida da nossa casa, cuida da nossa família. E Deus está cuidando de você, se revista dele. Você vai vencer essa guerra. Você está lutando contra demônios. Você tem que entender isso, que a nossa luta não é contra a carne nem o sangue, mas contra principados e potestades. Contra os dominadores desse mundo. Ó, perverso, o mundo jaz no maligno. Tanta morte, tanta tristeza, tanta angústia, tanta aflição. Somente Deus, irmãos. E para vencermos as astutas ciladas, temos que estarmos revestidos. Então essa é a palavra de Deus para você nesse dia. Vença a guerra espiritual com as armaduras de Deus. Deus vai lhe dar uma grande vitória. Deus abençoe sua vida. Compartilhe esse vídeo. Deus abençoe a todos.